aluno! Olá, aluna! Eu sou o professor Vinícius Braz, professor de Biologia e Ciências da Rede Estadual de Ensino. Estou hoje com a nossa amiga Vânia, intérprete de Libras. Olá, Vânia! Para a gente, então, dar sequência à nossa segunda aula de Biologia com os assuntos relacionados ao Enem. Vamos continuar, então, falando sobre as parasitoses, ou as doenças parasitárias. E esse assunto, ele vai estar relacionado com a competência diária número 4. Mas antes, vamos para aquela clássica questão do Enem que a gente sempre gosta de fazer. Então, essa questão do Enem hoje, ela vai começar com esse mapa. Então, aqui eu já sei, vou olhar a fonte, eu sei então, ó, OMS 2004, vai estar disponível lá no site da Anvisa. De acordo com a legenda, eu consigo ver então, as áreas onde ocorre a transmissão da malária são essas mais escuras, áreas com risco limitado são as mais claras e essas brancas são áreas sem malária. Então, nós já sabemos que essa questão está relacionada à malária. Vamos lá. Enem 2011. O mapa mostra a área de ocorrência da malária no mundo. Considerando-se a sua distribuição na América do Sul, a malária pode ser classificada como A. Endemia, pois se concentra em uma área geográfica restrita deste continente. B. Peste, já que ocorre nas regiões mais quentes do continente. C. Epidemia, já que ocorre na maior parte do continente. D. Surto, pois apresenta ocorrência em áreas pequenas. E é pandemia, pois ocorre em todo o continente. Então, a gente vai estar tratando aí sobre a malária, a doença propriamente, e se é uma pandemia, endemia, surto, uma peste. Nós já vimos isso em outras aulas, lá no terceiro ano, no volume 1, quando falamos sobre as doenças, e voltamos então a falar aqui agora. Mas antes da gente responder essa questão, vamos entender então, falar mais um pouquinho das doenças parasitárias, principalmente da malária, para a gente compreender, até porque se eu compreendo então essa doença, eu consigo saber se ela é uma endemia, epidemia, pandemia. Tranquilo? Então vamos lá. Essa questão, ela vai estar relacionada com a competência diária número 4, lá na matriz de referência do Enem, de Ciências da Natureza, onde fala compreender interações entre organismos e ambiente, em particular, aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando os conhecimentos científicos, aspectos culturais e características individuais. E na aula de hoje, nós vamos conhecer algumas doenças causadas por protozoários e analisar e interpretar esquemas relacionados ao ciclo de vida dos parasitas. Bom, igual eu disse na aula passada, essa matéria, coincidentemente, para você que é aluno do segundo ano do ensino médio, pode estar acompanhando, que ela vai estar lá na semana 2 do seu PET, onde trataremos sobre doenças parasitárias que são causadas por protozoários. Então vamos lá. A malária. A malária, ela é causada, o seu agente etiológico. Vamos voltar aí na aula anterior, onde eu falei o significado de cada uma dessas palavrinhas que a gente vai ter que guardar. Então, agente etiológico vai ser, então, aquele patógeno, aquele ser que vai causar, ser o causador da doença. Então, o agente etiológico da malária vai ser um protozoário chamado de Plasmodium. Nós temos aí várias espécies de Plasmodium que vai parasitar o ser humano. E essas espécies, todas elas vão causar a malária. E eu posso caracterizar, inclusive, a doença, eu posso, dependendo, observar do padrão como ela vai se comportar, eu posso saber se ela é causada por qual espécie. Porque cada espécie vai ter uma ação específica no corpo do ser humano que ela vai estar parasitando. Então, causada pelo Plasmodium,
O vetor, ela vai ter um vetor, tá? O plasmódio, então ele vai ser um parasita, onde o seu ciclo de vida é um ciclo heteroxênico. Vamos repetir, ciclo de vida heteroxênico, ou seja, é um ciclo de vida onde ele necessita de um outro ser vivo para ele transmitir a outro, ou seja, necessita de um hospedeiro intermediário. Nesse caso aqui, o vetor vai ser o mosquito do gênero Anopheles, que é esse mosquitinho que nós temos aqui, ó. E o hospedeiro intermediário não vai ser o mosquito, vai ser o homem. Lembra que eu falei com vocês na última aula? Hospedeiro intermediário é aquele onde o parasita não atingiu a sua maturidade sexual ainda. Esse parasita, ele vai reproduzir de forma assexuada, ou ele não vai estar, digamos, não vai ter a sua forma infectante, tá? Nesse caso aqui, o hospedeiro intermediário é o homem. Nós vamos ver que no homem ele vai se reproduzir assexuadamente. E o seu hospedeiro definitivo vai sim ser um mosquito do gênero Anopheles. Mais precisamente as fêmeas do gênero Anopheles. Mas por que a fêmea, Vinícius? A fêmea desses mosquitos, do Anopheles, do Aedes aegypti, elas possuem hábitos hematófagos, são insetos hematófagos, que necessitam então do sangue para a sua alimentação. Por quê? O ferro contido no nosso sangue é uma substância essencial para a maturação dos ovos. Então, essa fêmea, para amadurecer os seus ovos, ela vai precisar o quê? Do ferro. E onde que vai ser então uma fonte de ferro que ela vai possuir então na natureza? No sangue dos animais. Daí então, por isso que as fêmeas, elas vão ser os principais, né, vão ser esses transmissores, esses vetores de algumas doenças, como é o caso da dengue, da febre amarela, do caso do Aedes aegypti, e aqui na malária, no gênero Anopheles. E nós sabemos que sinais e sintomas dessa doença: febres geralmente em intervalos regulares, e por isso que eu falo, dependendo então desses intervalos regulares que vão acontecer a febre, né, se é de 24 em 24 horas, se é de 48 em 48, 72 em 72 horas, enfim, eu consigo identificar a espécie que que vai estar me parasitando, tá? Lesões no fígado, porque a gente vai ver aqui no ciclo de vida desse parasita, ele vai atacar o fígado, as células do fígado, e pode causar anemia em alguns casos, podem causar também, né, diminuição da quantidade de hemácias do nosso corpo, que a gente vai ver, tá? E o que nós chamamos de acesso malárico. O que é isso? Ele vai ser caracterizado por aquela sensação de calafrio. Ao mesmo tempo que a pessoa está sentindo muito frio, calafrio, ela sente muito calor e ela vai suar muito. Isso é porque quando esse protozoário está invadindo a hemácia, ele vai, à medida que ele vai romper essa hemácia, liberando então vários parasitas na corrente sanguínea, vai liberar uma substância. Essa substância é que vai ser capaz então de fazer todos esses sintomas de febre, de calafrio, calor, suor, que é chamado do acesso malárico. Como que é feita então a transmissão? A principal forma então de transmissão da malária vai ser picada, né, por fêmeas contaminadas dos mosquitos do gênero Anopheles, tá? E a principal profilaxia vai ser melhoria das condições de vida, né, camponesa, combate aos insetos vetores, desmatamento, né, evitar o desmatamento, utilizar inseticidas, tratar as pessoas doentes. Isso tudo são medidas profiláticas. E quando eu falo em transmissão, eu pego malária só quando eu sou picado? A maior parte sim, mas ela pode ser em alguns casos transmitida de forma congênita, né, quando a mãe ela vai estar grávida e
e esse parasita pode atravessar a barreira placentária e, com isso, chegar até o bebê, ou através, então, em alguns casos, de transfusão sanguínea com pessoas contaminadas. Então, se eu recebo uma transfusão sanguínea de uma pessoa contaminada, obviamente eu irei contrair a malária. Tá? Mas hoje a gente sabe que não é muito comum, devido ao acesso rigoroso que nós temos, né, e esse cuidado rígido com os protocolos de saúde que a gente sabe que existem na hora das transfusões sanguíneas. Mas ainda acontece sim, dependendo das regiões ou da situação que ocorre. Bom, vamos ver então o ciclo de vida. Ciclo de vida sempre vai iniciar aqui nesse caso no homem. Então, mosquito foi lá, mosquita do gênero Anopheles, foi lá e colocou, na hora que estava lá fazendo sugando sangue, eliminou o plasmódio na forma de esporozoitos. Ao nome, esporozoito. Lembra disso? Esse esporozoito, então, ele vai lá para a célula do fígado, vai lá para o fígado. Lá no fígado, ele vai o quê? Se duplicar assexuadamente e chega a um certo ponto que essa célula não vai aguentar mais e vai se romper. Rompeu, liberando então vários plasmódios então na corrente sanguínea lá nesse fígado. Algumas partes, elas podem aqui, ó, entrar na hemácia, outra parte pode voltar então a parasitar o fígado. Feito isso, então, entrou na hemácia, esse plasmódio, então, ele vai sofrer diferenciação, vai ter várias transformações. Feito isso, transformou e multiplicou, vai acontecer o rompimento dessas hemácias também. Rompeu essas hemácias e aí, grande parte pode voltar a infectar outras hemácias e continuar esse ciclo, e outras partes, elas podem o quê? Voltar a infectar de novo. Feito isso, ela vai se transformar em gametócitos, gametas masculinos e gametas femininos, mas não vão chegar a se fundir. Feito isso, os gametócitos estão todos lá na corrente sanguínea, vem um mosquito e na hora que ele vai sugar o sangue dessa pessoa, ela vai ingerir, que vai estar na corrente sanguínea, os gametócitos. Feito isso, esses gametócitos, eles vão se fertilizar, o gameta masculino vai fertilizar o gametócito feminino lá no estômago do Anopheles. Feito isso, então, na parede do estômago desse mosquito, ocorre, então, uma intensa multiplicação já desse zigoto e ocorre, então, a liberação de vários esporozoitos desse plasmódio. Para que, então, vai estar lá no trato intestinal desse mosquito, para quando ele for parasitar novamente um outro ser humano, ele vai transmitir. Isso, então, é o ciclo de vida da malária. E esses mosquitos, eles vão possuir hábitos, o quê? De regiões mais quentes, tropicais, que vai acontecer muito lá na África, em várias partes da África, e aqui no nosso Brasil, na região norte, devido às florestas, a esse clima quente, tá? Outra doença causada por protozoário, que nós vamos falar, já que estamos falando em doenças tropicais, por exemplo, eu posso falar da amebíase ou disenteria amebiana, que ela é causada por uma ameba, que é o seu agente etiológico, que vai ser um outro protozoário, que é a entamoeba histolítica. Ela não vai possuir um vetor, tá? Então nós não vamos contrair a amebíase através de um outro animal. Os principais sinais e sintomas vão ser diarreia, fezes, que nós chamamos de fezes mucossanguinolentas. O que são fezes mucossanguinolentas? Fezes que vão possuir muco, tá? Podem ser lipídios também, muita gordura, e sangue misturado nas fezes. Tá? Dores abdominais fortíssimas, náuseas, muitas cólicas, dependendo do caso, anemia, tá? Porque ela vai parasitar, então esse protozoário parasita a nossa região intestinal. A transmissão se dá através da ingestão de água e alimentos, né, contaminados pelos cistos da ameba,
que nós sabemos que cisto vai ser uma forma de resistência onde esses seres vivos vão possuir, né, que vão ser condições que vão melhorar, digamos assim, as condições desse ser vivo viver em condições amenas, como falta de nutrientes e por aí. Esses cistos, então, eles vão ficar todos lá no nosso intestino e vai ser eliminado juntamente com as fezes. Quando eu estou tendo muita diarreia e o meu trato intestinal, né, o meu fluxo intestinal, ele vai ser muito intenso, eu posso encontrar junto com as minhas fezes também, eliminado além dos cistos, eu posso eliminar a ameba em sua forma infectante, em sua forma que vai causar a amebíase, que no caso vai ser o que nós chamamos de forma trofozoito, que esse animal não, né? Protozoário, esse protozoário na sua fase adulta. E a principal medida profilática que nós temos vai ser o quê? O saneamento básico, a educação em saúde, né? Educação sanitária, bons hábitos alimentares, né? Higiene alimentar. Como que ocorre então? A partir do momento que eu vou ingerir os cistos através da água ou alimentos contaminados, esses cistos, eles se instalam então, lá na nossa eles vão ser ativados através do nosso suco gástrico, vai então ativar esse cisto e esse cisto ele vai começar a se romper e começar a liberar então esses trofozoítos, essa ameba, lá no nosso intestino. Feito isso, lá no nosso intestino nós temos então várias amebas que vão começar a parasitar. Essas amebas vão se multiplicar e diferenciar novamente em cistos para serem eliminadas nas fezes e assim continuar o seu processo de infecção. Outra doença que nós temos é a giardíase, que ela também vai ser uma doença intestinal, só que ela vai ser causada pela Giardia lamblia, essa bonitinha aqui que eu falei na outra aula. Não vai possuir vetor, os sinais e os sintomas e a transmissão vai ser semelhante à da amebíase, tá? Diarreia, dores abdominais, vou contrair ingerindo água ou alimentos contaminados, né? Só que por cistos da giardia. Profilaxia a mesma, boas condições sanitárias, educação em saúde, bons hábitos alimentares, tratamentos dos doentes, tá? E agora vamos voltar aqui na figura, para a gente resolver a questão do Enem. Olha só, reparem que a malária só vai estar nessa região aqui, ó, tropical, por mais que eu vou estar analisando o mapa mundi. Só que a minha questão, eu peço para considerando-se a distribuição da malária na América do Sul. Na América do Sul é só um pedaço dela. Então, nós sabemos que a malária, ela vai ser uma região uma doença endêmica, porque ela vai ter sua área de ocorrência lá na América do Sul, vai ser ao norte, vai ser entre lá nessa região tropical, por estar restrita a apenas então uma região, seja do país ou desse continente, e com vários números de casos constantes. Lembram-se lá das nossas aulas de epidemia, pandemia e endemia? Para ser considerada então uma endemia, essa doença ela vai ter que ter vários casos, né, uma incidência e eu vou ter então essa incidência dessa doença, vários casos lá e sempre constante naquela região. Então isso eu vou caracterizar como endemia. Igual a gente pode observar que nós não temos malária, por exemplo, muitos casos de malárias na região sul do Brasil. Por quê? Se tivermos, vai ser algum caso que uma pessoa viajou para a região norte, uma região endêmica, e voltou para a região sul. Aí sim podemos falar. Mas não é aquelas coisas em condições naturais. Então, a alternativa correta é a letra A, uma endemia, pois se concentra em uma área geográfica restrita desse continente. Bom, chegamos ao fim, então, da nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida que tiver, manda para a gente no nosso canal de comunicação, que irei responder para vocês quando eu estiver no ao vivo e no Tira Dúvidas. Então, até a nossa próxima aula. Até mais!